Olá, tudo bem? Bom domingo, 24º domingo do tempo comum. Temos hoje uma meditação muito interessante para fazermos. A liturgia de hoje, a primeira e a segunda leitura, nos fala do perdão, nos fala de como devemos perdoar, nos fala como devemos agir. Vivemos num mundo hoje onde muitas pessoas buscam o tempo inteiro o sacramento da confissão. O sacramento da confissão, ele nos transforma, ele nos faz pessoas diferentes. E vamos ver hoje pelas leituras que o perdão não é um perdão individual, mas ele se torna um perdão social. Porque toda vez que eu rompo com o amor de Deus, eu praticamente rompo também com a humanidade, rompo com alguém. Porque todo pecado cometido, toda falta de amor cometida, sempre é contra alguém, sempre contra o outro. E é isso que nós vamos ver hoje na nossa reflexão. Na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiásticos, um livro chamado de Sapiencial, um livro que ensina a sabedoria do dia a dia, das coisas que acontecem, o autor diz para nós que rancor e raiva são coisas detestáveis. E nós vivemos desse jeito. Muitas vezes nós temos rancor, muitas vezes nós temos raiva. Raiva de situações de morte, raiva de situações de preconceito, raiva em ver que o mundo é queimado, a natureza é queimada, atacada a fogo propositalmente. A gente passa a ter esse sentimento dentro de nós. Mas o autor desse livro do Eclesiástico, ele diz isso para nós. Rancor e raiva são coisas detestáveis. E ele vai dizer assim, até os pecadores procuram se afastar dela. Até os pecadores a abominam. Então a gente tem que aprender aqui com essa palavra. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Jesus foi o exemplo daquele que nunca se vingou. Jesus sempre foi o exemplo para nós de quem coloca a sua vida pelo amor, não revidando a violência. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Muitas vezes, hoje em dia, principalmente, nós vemos tantas pessoas doentes, muitas vezes fisicamente também, porque acumulam dentro de si esse rancor, essa raiva, esse ódio. Coisas que vão prejudicando a nossa vida, trazendo para nós negatividade, depressão, tristeza, porque trazemos dentro de nós esse sentimento. A primeira leitura, então, vai fazer essa nossa conexão com o Evangelho de hoje. São Pedro, então, pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, era o que dizia a lei. E veja como Pedro, ainda como todos nós, estamos apegados à lei. Estamos presos à lei. Estamos presos àquilo que é determinado, aquilo que é preceito, aquilo que é doutrina que escraviza. E Jesus vai dizer para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7 é o que você deve perdoar o seu irmão. E Jesus, então, conta esta parábola, a parábola do perdão, a parábola de quem olha para o outro com misericórdia, como Deus olha para nós. E contando esta parábola no dia de hoje, Jesus quer mostrar para nós que o Rei, Deus, olha com misericórdia para aquele que lhe pediu misericórdia. Entretanto, esse que recebeu misericórdia, recebeu perdão, ao encontrar alguém, um semelhante a si, uma outra pessoa, um outro ser humano, age com ele de forma diferente. Age com ele com raiva, com rancor, manda prender a pessoa porque tinha uma dívida com ela. E aí esse rei fica sabendo dessa história. As pessoas vão até o rei e contam o que aconteceu. E o rei então diz a ele, tu não teve misericórdia? Eu tive misericórdia de ti? Não deveria tu também ter misericórdia do teu irmão? Então tu serás preso e pagarás a tua dívida. Quando nos aproximamos, como eu disse no início, quando nos aproximamos do sacerdote para pedir o perdão dos nossos pecados,
devemos lembrar do outro. Devemos lembrar contra quem eu pequei. Lá na história nós chamamos de filho pródigo, mas muitos de nós hoje já chamamos da parábola do pai misericordioso. O jovem diz para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado tem uma consequência social. E aí, Jesus diz assim: E é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. A cicatriz fica, a marca fica. E é importante lembrar que esta marca é a marca do perdão. Lembremos que quando Jesus ressuscita e entra na sala onde estão os discípulos, ele mostra a mão, ele mostra o lado, ele mostra as marcas da tortura, mas também deseja a paz, um perdão que restaura, um perdão que nos faz mulheres e homens novos. E aí na segunda leitura, São Paulo vai dizer àquela comunidade de Roma, na carta aos Romanos: nós não vivemos para nós vivemos para o Senhor. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também morremos para o Senhor, para chegar ao reino. Pertencemos sempre ao Senhor. Que nossas palavras, nossos gestos, nossos atos sejam sempre colocados na mão de Deus, na mão do Senhor. E com isso poderemos sentir a sua bondade, o seu carinho, a sua ternura. E devemos ser assim uns para com os outros, bondosos, compassivos, carinhosos. E assim a gente pode viver essa esperança, esse amor, essa misericórdia. Querida irmã, querido irmão, lhe desejo um bom domingo. Pense bem nas palavras que meditamos hoje no Evangelho na primeira leitura e façamos e transformemos este mundo em que vivemos num mundo de mais solidariedade, num mundo de mais amor. Aproveito também para deixar a minha oração por todas as pessoas, todas as famílias que perderam seus entes queridos por conta da Covid-19. E lembremos muito bem, nós seremos cobrados também por aquilo que fizermos no momento este ano de nossas eleições. Lembrarmos quantos hospitais estão fechados ou estão mal equipados, quantas pessoas morrem, por muitas vezes porque escolhemos errado os nossos governantes. Isso também é ato de misericórdia. Olhar, avaliar, procurar, pesquisar. Se inteirar. Não sujemos nossas mãos de sangue, com sangue de pessoas inocentes. Se é possível, fique em casa. Se for à rua, use máscara. A Covid ainda está aí. O vírus ainda existe. Não temos uma vacina ainda. A vacina que pode ajudar muita gente. Com certeza, a gente convive com muito vírus por aí, mas que a gente sabe como controlar. Que Deus abençoe você, abençoe seu domingo, abençoe a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.